Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos e Mazotti Objeto de Estima. Na segunda edição do Giornale, você vai conferir uma entrevista com a empresária Lisiane Stangerlin sobre mercado imobiliário. Visão jurídica nos 10 anos de advocacia será o tema tratado pelo advogado criminalista Dr. Leonardo Sagrilo Santiago. No Bloco Saúde, uma entrevista com o médico Dr. Glauco da Costa Alvarez sobre cirurgia bariátrica. E vamos encerrar o programa com a participação artística dos músicos Daiane Diniz e Rodrigo Cunha. Giornale, um programa produzido para você. Bloco Empreendedorismo, um convite, Santa Açaiteria. Olá, está no ar a segunda edição do Giornale, o programa de TV que vai fazer parte da sua vida. Convido você a assistir o Giornale todas as quintas-feiras, a partir das 21 horas, pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, site e redes sociais da emissora e página do programa no Facebook. Na editoria Empreendedorismo de hoje, vamos falar sobre o segmento imobiliário, um dos segmentos basilares da economia da nossa cidade. Recebo em nossos estúdios a empresária Lisiane Stangerlin. Lisiane é proprietária da Imobiliária Prize, fundada em 2015, administradora com pós-graduação na área, especialista em vendas de imóveis do mercado de Santa Maria. Lisiane também é perita avaliadora e diretora da LS Construtora. Lisiane, um imenso prazer contar com o seu prestígio nesta segunda edição do Giornale. Eu que agradeço, a presença aqui no teu programa é uma honra para mim e fico muito agradecida, e que bom que te dou os parabéns também por todo esse empreendimento vindo da tua pessoa, que é extremamente competente. Muito obrigada por estar aqui, e eu também me sinto imensamente feliz por poder levar aos nossos telespectadores toda essa sua trajetória de empreendedorismo. Ok? Há quanto tempo você atua no segmento imobiliário e o que a levou a empreender no setor? Pois então, alguns anos, né, Giovana? 15 anos já no mercado imobiliário. Bastante tempo. Eu nasci no mercado de empreendedorismo. Meu pai sempre foi empreendedor, a minha família inteira é empreendedora. Então, acho que desde que eu nasci, que eu saí da barriga da mãe, eu estava no mundo dos negócios, era mercado, né? Sim. Do pai. E entrar no mercado imobiliário foi a relação com as pessoas. Então, quando eu entrei há 15 anos atrás, eu sempre me perguntava o que eu gostava de fazer. E a primeira coisa que sempre me vem na cabeça é lidar com as pessoas. E em processos pessoais de compra e venda, eu fui conhecendo o mercado imobiliário e aí comecei minha carreira como corretora de imóveis. Muito interessante. Então, isso já estava no seu DNA. Já está no meu DNA. Já estava, está e continua no DNA. E continua. E todo esse trabalho, essa dedicação, esse comprometimento levou a fundar a Imobiliária Prize, que está completando 6 anos agora em 2021, não é mesmo? Exatamente. Vai fazer 6 anos esse ano da imobiliária. É um grande prazer, é um grande desafio hoje, né, para todos nós empreendedores. Com certeza. Termos negócios, mas é muito satisfatório, assim. Eu tenho as experiências que a gente vive em função dos clientes, em função dos colegas, em função dos colaboradores, o que a gente pode proporcionar para a cidade é algo que também engrandece e enriquece muito o empreendedor para formar essa história de trajetória empreendedora. E eu ainda mais satisfeita e feliz por ser mulher no mercado imobiliário. Excelente, depois nós vamos falar sobre isso. Exatamente, então tá bom.
Como você analisa, Lisiane, o perfil do público consumidor e direciona o cliente para um determinado imóvel? Trabalhar com pessoas, como eu disse antes, é extremamente magnífico, porque é compensador, né? É muito compensador, porque os clientes, eles muitas vezes, a gente, como está do lado de fora, a gente não está envolvida emocionalmente na trajetória de compra do envolvimento que o cliente tem. E muitas vezes a gente consegue perceber através das próprias necessidades, os próprios desejos, os próprios anseios, que aquele cliente não necessariamente quer aquele produto, e a gente acaba mostrando as possibilidades que vai trazer uma vida muito melhor. E não é que na verdade eu venda imóveis, eu vendo uma história de vida que eu estou presente numa parte dela para todos os clientes, que isso é tão gratificante. Com certeza. Que enobrece muito a nossa profissão como corretor de imóveis, sabe? Porque a gente vive a vida deles por um período, e às vezes é rápido, às vezes é um período mais longo, mas a gente vive uma trajetória de experiências com o cliente que é muito legal. Sim, então são critérios de negociação onde tem uma dose muito grande de amor, né? Para satisfação pessoal daquele cliente realizar o sonho da casa própria, né? O sonho de ter o seu bem imóvel. Então é uma satisfação desejada, né? E que você pode com certeza perceber no cliente essa satisfação. Faz 15 anos que eu tô nesse ramo e a gente é com muita transparência, é com muita seriedade, é com muita ética que a gente acaba transparecendo esse profissionalismo. Então a gente acaba, o cliente confiando muito na gente e tendo a recíproca verdadeira da parte dele. Então é fácil de conduzir e perceber o perfil dele para a gente conduzir para o melhor negócio. Qual é o melhor cliente? É aquele que quer comprar um imóvel, ou aquele que um dia pensa em adquirir o imóvel. Porque todo mundo, a base de qualquer pirâmide vai ser sempre comprar um imóvel. É uma grande conquista. Tem gente que junta dinheiro a vida inteira, tem gente que é investidor, mas para qualquer nicho é sempre uma grande experiência, é sempre um grande momento, porque e o corretor de imóveis está envolvido nisso. Então, com este trabalho de seriedade, de ética, de respeito, a gente consegue ter isso em prol do próprio cliente. Então isso nos favorece muito e a gente conseguir conduzir ele para a melhor negociação para a vida dele. É fundamental. Sim. Essa credibilidade, ela acaba saltando aos olhos, porque ninguém permanece no mercado por 15 anos, né, sem ter essa credibilidade. Porque o mercado é excludente. Sim. Não é? E muitas vezes, hoje é uma negociação. Daqui a algum tempo esse cliente volta para outra negociação. Então, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu pensei que na verdade nem foi só no mercado imobiliário. Quando eu entrei no mundo dos negócios, eu pensei, o meu nome vai para a vida inteira. E sendo essa pessoa que eu sou, da forma que eu trabalho, é o que eu consigo carregar e ter relações com clientes de longo prazo, gera profissionais. Uma confiança, né? A imagem, na verdade, uma imagem consolidada através do seu trabalho. Perfeito. Recentemente, a imobiliária adquiriu a carteira de clientes de uma outra imobiliária. O que isso representou em termos econômicos? São trâmites, né, que acontecem no mercado imobiliário, não só no mercado de Santa Maria, mas no mercado em geral do segmento. Uma vai fazendo fusão com outra, uma vai comprando outra e tu vai começando a expandir e a crescer, né? Então envolve muito trazer clientes novos, envolve muito trazer outros imóveis e, consequentemente, outros tipos de relações de negócios se tornam e começam a se fazer a partir deste momento. E reflete muito economicamente para a expansão da imobiliária, né? E nessas relações que a gente acaba fazendo de negócios com esses novos clientes, esses novos imóveis, tanto em cliente proprietário quanto em clientes inquilinos. Sim. É uma relação de business que vai sempre expandindo e auxilia tu pegar um espaço maior de mercado. Perfeito, ótimo. Até porque o segmento imobiliário é oriundo, né, da construção civil, que é pujante aqui na nossa região central do estado, né, e que continue sendo. Sim, Santa Maria é uma das referências em compra de imóveis, é uma das referências em valor agregado na compra do imóvel. Santa Maria é uma das referências do PIB mais elevado de poupança também
para investimentos. Então a gente mora numa cidade economicamente muito ativa no nosso mercado, no nosso segmento, e que favorece muito o mercado imobiliário, pela característica da própria cidade, e que ajuda a gente a sempre a expandir, a crescer, e o mercado é para todos e tem para todos, inclusive. Muito bem, é bastante esclarecedor essas questões para quem está nos assistindo. Agora nós chegamos àquela questão do público feminino na corretagem. Nós temos um mercado imobiliário, e você com certeza que tem conhecimento a respeito disso, predominantemente masculino. E qual o seu estímulo para o público feminino, então, que deseja atuar na área da corretagem? Isso é perfeito, né? Eu sou extremamente feminista. Eu sempre digo, eu investi muito em mim mesma. A gente tem que estudar muito, a gente vive estudando muito. Todos os dias a gente tem que estudar, a gente jamais pode se acomodar. E é um mercado que, com certeza, nós mulheres precisamos cada vez mais dominar, cada vez mais se infiltrar. E tem espaço e realmente é muito masculino, mas tem espaço para as mulheres, e eu incentivo muito, já trouxe muita gente para o nosso mercado. Eu já incentivei muita gente a ter o seu próprio negócio no mercado imobiliário, inclusive. Importante isso, parabéns. Obrigada por essa iniciativa. Concorrência para mim nunca foi um problema, pelo contrário. Eu acho que quanto mais melhor, que diz o ditado que olho grande não entra na China. Então adoro a concorrência, apoio e sempre dou louvores às competências que se tem. E gostaria muito de ter mais mulheres, sim. Hoje tem cada vez mais o empoderamento feminino, cada vez mais tem as mulheres no mercado imobiliário, que eu acho sensacional, que está aí no Instagram, está aí no YouTube, está na internet, está da forma que quiser. Procurem as informações, podem me procurar nas minhas redes também, quiserem esclarecimentos, quiserem cursos, quiserem como entrar no mercado, eu sempre vou ajudar, porque eu já trouxe muita gente para o mercado imobiliário. E que eu acho que tenha perfil, vem que dá. Então, o público feminino que está nos assistindo agora, né, pode aproveitar essas super dicas, né, e me procurar nas redes sociais para avançar nesse segmento, né, sendo do interesse de avançar no segmento imobiliário. Muito interessante. Não, com certeza. E sem sombra de dúvida, tu estudando, tu tendo foco, em qualquer segmento isso é um resultado positivo, né? Mas no mercado imobiliário muito mais do que nunca, porque a gente vem mudando o mercado imobiliário de um tempo para cá, de sair de um perfil de corretor de imóveis para um perfil profissional de corretores de imóveis. Então é importante sim estudar, se dedicar e investir em si mesmo, nos estudos, e quanto mais tu tiver, mais sucesso tu vai ter, sem sombra de dúvidas. Muito bem. E para finalizar, Lisiane, vamos falar sobre o seu outro empreendimento, que não bastava a imobiliária, né? Nós temos a ALS Construtora. Para que nicho de clientes você constrói? Pois então, a gente eu construo para um nicho que gostaria de morar hoje num condomínio fechado e que não gostaria de pagar mais que X valor. São casais que querem ter com seus filhos, ter aquela vida de criança que antigamente nós tínhamos, de poder brincar nas ruas, mas que não tem um valor maior do que muitos condomínios às vezes têm, de casas prontas já e tudo mais, que tem já um valor agregado em função de vários quesitos, né, que se impõe o valor do imóvel. Mas é para esse nicho, que gostaria de morar num condomínio fechado e que não gostaria de investir X valor. Eu posso construir também para a pessoa, não necessariamente só eu construir uma casa e vender ela já pronta. O cliente pode me procurar e a gente pode começar uma construção do zero, desde a compra do terreno, que poderia ser o ideal para essa pessoa, ou que poderá ser o ideal, assim como o projeto arquitetônico, porque acaba a gente tendo muita experiência. E eu sempre digo, minuciosamente, esses detalhes fazem toda a diferença. Mas você pode orientar de várias formas, de várias formas, do início ao fim. Isso é muito bom. Sim. Passa segurança para o público consumidor. E aí a gente constrói para eles e pode construir para quem quer também me contratar. É um novo ramo, porque é uma maneira também de a Price se diferenciar no mercado, tendo imóveis exclusivos para venda. E aí eu resolvi entrar neste ramo também da construção,
para poder investir mais no mercado e proporcionar para os clientes opções melhores, opções diferenciadas e que tenham uma amplitude de nicho, de visão para esse cliente que quer comprar outras possibilidades. Excelente, e é um segmento promissor. Muito. Sem sombra de dúvidas, Muito. como nós já falamos. Lisiane, eu gostaria de agradecer as suas considerações sobre este assunto, que é a sua especialidade, e você é um exemplo inspirador para outros profissionais, né, que queiram investir, que queiram trilhar este caminho e até mesmo aventurar-se nessa área. Muito obrigada realmente por estar aqui conosco. Eu que agradeço e contem sempre comigo, a nossa parceria já é de um bom tempo. E realmente todo mundo que nos assiste e quiser nos indicar, nos procurar, a gente da Praes Imóveis está sempre à disposição. Muito obrigada. Eu sou muito grata por termos essa parceria e por conhecer todo esse seu profissionalismo. Desejo muito sucesso. Muito Continue obrigada. sempre além. Para nós, obrigada. Para nós. E no próximo bloco, converso com o advogado criminalista Dr. Leonardo Sagrilo Santiago sobre sua visão jurídica nos 10 anos de advocacia. Continue conosco. O Hospital de Caridade é um hospital centenário. E nesse momento difícil do Covid, da pandemia, resolveram criar o Hospital Alcides Brum, única e exclusivamente para atender essas pessoas. A preocupação do hospital foi de tentar manter o atendimento normal aos seus usuários e destinar então uma área exclusiva para os pacientes suspeitos ou confirmados do Covid-19. O hospital nunca deixou de pensar na comunidade. Se houver aumento de demanda, poderá ampliar toda essa capacidade para deixar também toda a cidade e arredores aqui tranquilos, com a certeza de que os pacientes serão atendidos e muito bem atendidos aqui no Caridade. A Poltrona Maré foi criada a partir das minhas experiências com o mar e suas paisagens e características. Instigar memórias é uma das principais qualidades deste produto, que pode transportar o usuário para uma lembrança do passado. O movimento de encosto, que possibilita o seu uso como poltrona ou chaise, remete ao movimento das marés, e a base de metal tipo balanço dá um movimento sutil e tranquilo, lembrando o balançar de uma embarcação sobre as águas do mar. O visual contemporâneo, inspirado nas formas orgânicas da arquitetura modernista brasileira, faz da peça destaque em qualquer ambiente. Eu sou Samuca Gerber, designer da Salva, e esta é a Poltrona Maré. Bloco Direito, um convite
Sul Contábil, assessoria empresarial. E agora, Direito no Giornale, com o advogado criminalista Dr. Leonardo Sagrilo Santiago. Ele é advogado criminalista, professor universitário da UFN e FAPAS e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. Prezado Dr. Leonardo, um privilégio recebê-lo aqui no programa. Obrigado, Giovana. O privilégio é meu, na verdade, né? De estar aqui na TV Santa Maria, no teu programa, e acho que é muito importante que a comunidade tenha conhecimento um pouquinho do que o advogado passa, quais são as ideias que o advogado tem. Então, está de parabéns teu programa, está de parabéns TV Santa Maria por essa iniciativa. Obrigada. E é muito importante nós podermos contar com o seu conhecimento jurídico para a sociedade. Obrigada. A alegria, na verdade, é minha por fazer da televisão, enfim, um lugar que a gente possa trazer um pouco de informação para a sociedade em relação ao meio jurídico. Que bom, já está sempre convidado a retornar. Obrigado. Doutor, com 10 anos de atuação na área jurídica, como você visualiza a evolução da advocacia na cidade e também no próprio cenário nacional diante de uma profissão que se mantém em evidência no cenário social? Então, Giovana, como a própria pergunta já antecipa, eu estou nesse ano agora de 2021, no meu 10º ano como advogado criminalista, e percebo assim uma grande diferença, na verdade, da sociedade que era quando eu me formei. Sim. Né? Cada vez mais nós temos contatos pela internet, surgem novas profissões, na verdade. Outros tempos. As pessoas se modificam em razão da internet, a gente vê que até os crimes, na verdade, eles se modificam com o passar do tempo. Então, como é que eu enxergo a advocacia hoje, é que eu vejo que, em que pese existam uma série de situações aí que possibilitam a própria comunidade ter acesso ao conhecimento jurídico. Hoje a gente tem redes sociais, tem programas como esse que a gente está fazendo agora. O advogado ainda é visto como aquela primeira pessoa em que o cidadão, quando está passando por uma série de dificuldades jurídicas, ele procura. Né? Então, eu costumo dizer que o advogado, né, principalmente a minha área, o advogado criminalista, é aquele que recebe os desesperados. Né? Ninguém procura o advogado que não esteja desesperado. Isso não mudou, isso permanece durante esse tempo todo de 10 anos aí. É isso aí, nós não podemos esquecer a importância, né, do advogado na administração da justiça. Né? Exatamente. A própria Constituição estabelece isso, Giovana, e é uma situação que nós, advogados, a gente gosta muito de falar. Assim, o advogado é aquele que cuida de cada um do cidadão para que nós, enfim, tenhamos uma sociedade justa. É preciso um cuidado individual e é isso que a advocacia se propõe. Na verdade, é um serviço público, né, e uma função social. Com certeza. Com certeza. Doutor, temos em Santa Maria 6 faculdades de Direito que oferecem, né, o curso de Direito, considerando que a advocacia é uma das profissões mais antigas. No seu ponto de vista, ela continua sendo uma das mais procuradas? Eu não tenho dúvida, Giovana, que o ensino jurídico ele não deveria ser só para aquelas pessoas que pretendem ser ou advogado, ou delegado, juiz, promotor. O ensino jurídico, pelo menos o básico, principalmente de constitucional, deveria começar lá no ensino médio. Né? Acho que o estudante, quando ele está passando pelo ensino médio, ele deveria conhecer o que é uma Constituição, qual que é a necessidade de respeitarmos as determinações constitucionais. E com uma quantidade grande, vamos falar do nosso cenário aqui de Santa Maria, com uma quantidade grande de faculdades, muitas pessoas podem pensar assim, mas isso impossibilita o mercado de trabalho para a advocacia e, portanto, ela deixa de ser uma profissão que os jovens acabam deslumbrando, que acabam se determinando enfim, serem advogados. E eu vejo isso bem pelo contrário. Né? Eu acho que, pela quantidade de ensino jurídico de qualidade que a gente tem, se tu efetivamente tem esse propósito em desenvolver uma advocacia séria, uma advocacia artesanal, uma advocacia que busca efetivamente trazer um conhecimento jurídico aliado a uma seriedade, um caráter, efetivamente eu acho que há sempre lugar para esses profissionais, e não só na área de direito, né? Eu acho que o profissional sério, que se propõe, que estuda, que vai a fundo, ainda há áreas de atuação em várias outras profissões da nossa sociedade. Com certeza, eu também concordo com você.
que nós deveríamos ter disciplinas do direito nos bancos escolares, né? Sim, acho que isso é muito importante, porque isso não é uma questão de preparar alguém para um cenário jurídico ou para uma carreira jurídica. Exatamente. Isso é uma questão de cidadania, isso é uma questão da pessoa em compreender como se dá, como é que se dão os poderes dentro de um Estado democrático de direito, o que é um Estado democrático de direito, por que é tão importante nós termos uma Constituição. Aliás, Giovana, eu sou uma das pessoas que incomoda o Legislativo, porque eu acho que nós tínhamos que ter a Semana da Constituição. Uma semana para falar sobre a Constituição e a importância que ela tem para a nossa sociedade. Exatamente. Seria fundamental. E sobre as 6 faculdades, está aí fazendo codinome, né? A cidade é codinome cultura, né? Essas 6 faculdades de direito vêm para corroborar, através desse leque, né, de opções que o direito oferece, através de concursos públicos, né? Costumam dizer, na verdade, Giovana, que o curso de Direito é o curso que abre várias portas. Para mim, ela só tinha uma porta, porque eu só queria ser advogado. Eu nunca... Já estava bem definido. Estava bem definido, mas eu acho que é importante que tenham essa iniciativa de ter na faculdade várias possibilidades. O que não deve tornar a faculdade um curso preparatório para concurso, porque o direito ele é muito mais complexo do que meramente uma preparação para um concurso. Sim. E como docente, qual é a sua compreensão em relação a atualizar-se em determinadas áreas do direito? É uma condicionante nos tempos atuais? Assim, a advocacia, se a gente analisar ela 20 anos atrás, 30 anos atrás, era muito comum tu encontrar um advogado que ele era teu advogado na área previdenciária, ele era teu advogado de família, ele era teu advogado criminal, ele era o advogado que tratava de todos os problemas que poderiam existir. Hoje em dia, o direito ele se tornou algo muito difícil tu ter essa capacidade de ter esse conhecimento, esse leque de conhecimento em todas as áreas. Sim. Então, eu não tenho dúvida, Giovana, que a grande saída para a advocacia é o advogado ele se tornar um especialista, assim como médico, enfim, assim como outras áreas, se tornar um especialista para que ele possa, sim, ter respostas, mas respostas para aquela área que efetivamente ele se propôs a atuar. Até porque quanto maior o preparo, né, maior o aperfeiçoamento, melhor ele estará preparado para o mercado de trabalho. E sobretudo, exatamente, sobretudo um mercado de trabalho como o nosso, aquele que se propõe a fazer um trabalho artesanal, com profundidade, com conhecimento, ele tem mais chance de dar respostas. Não respostas rasas, mas respostas que possam trazer uma resolução no problema de quem procura. Né? Perfeito. Como advogado criminal, você participa de tribunais de júri. De que forma essa atuação é vista pela sociedade? Sabe que isso é uma questão que divide a sociedade, assim, né, Giovana? Parte da sociedade compreende que a atuação do advogado, sobretudo no júri, e quando tu pergunta do júri, obviamente é porque o júri lhe dá maior conhecimento da sociedade em razão da própria imprensa, desses julgamentos, mas parte da sociedade compreende, até acha bonito, né, a atuação no tribunal do júri, mas nós temos uma outra parte que não consegue compreender. É comum hoje, em tempos de redes sociais, de internet, em que há um maniqueísmo em quase todas as questões que são propostas na internet, que se ataquem as pessoas que... Enfim, é tão comum, às vezes, quando acontece alguma matéria de jornal, em algum caso o tribunal do júri, que gerou uma certa antipatia social, podemos dizer assim, as pessoas pegarem como primeiro alvo o advogado, né? Por efetivamente ser aquela pessoa que fala em nome de alguém. E fala em nome de alguém que toda a sociedade está apontando o dedo. Então, quando eu entrei nessa profissão, quando eu decidi ser advogado com a atuação no Tribunal do Júri, eu estava ciente que isso poderia acontecer. E eu acho que cabe a nós, advogados, e cabe também à imprensa, levar o conhecimento para que isso seja exceções e não seja efetivamente a regra numa sociedade enfim, que como a nossa já se encontra em um momento assim, de maturidade constitucional bastante grande. Mas, sobretudo, com todos os reveses, o que importa é o advogado cumprir o seu papel naquele momento lá do júri para a sociedade. Na verdade, quando a gente enxerga um advogado com atuação no Tribunal do Júri, que se propõe efetivamente a ir ali conversar com os jurados, porque o Tribunal do Júri, até para que o telespectador compreenda, o Tribunal do Júri ele é um ambiente dentro do Poder Judiciário em que os juízes entregam para a população a possibilidade de julgar. Então é o povo decidindo na justiça. O que o advogado faz efetivamente é garantir que uma defesa séria, uma defesa
que possibilite, enfim, um contraditório seja desenvolvida nesse ambiente, que é um ambiente tão democrático como é o Tribunal do Júri. Né? Muito bem. Doutor Leonardo, existe uma equivocada esperança que a sociedade deposita no direito penal no que diz respeito à resolução de conflitos? Quanto a isso, não tem nenhuma dúvida. Assim, a gente vive um momento assim que chamam de populismo penal, na verdade, né? Muitas esferas, assim, ou muitas pessoas compreendem que o direito penal é o único remédio que nós temos. Só que o nosso paciente, que é a sociedade, está morrendo em razão da quantidade de crimes. E a gente só enxerga como resposta um direito penal, algo que retira as pessoas da sociedade e entrega uma pena e, olha, daqui tantos anos tu volta e a gente espera que tu esteja melhor. Veja só, nós estávamos falando de 10 anos de advocacia, mas se tu pegar séculos e séculos para trás, quando a gente desenvolveu a pena de prisão, lá no século XVIII, a gente falou, a pena, o resultado, a consequência para um crime vai ser a pena de prisão. De lá para cá a gente inventou internet, avião e tantas outras coisas e não conseguiu pensar em nada mais eficaz do que colocar alguém atrás das grades. Eu não estou dizendo que a prisão deve ser abolida e nós não tenhamos ninguém preso. Só que eu acho que esse remédio, da forma como está sendo utilizado hoje no Brasil e a forma como se vende isso, porque isso vira plataforma política, é equivocado e pode nos levar para um caos ainda maior. Muito bem, bastante esclarecedor. Este bloco está chegando ao fim. Eu agradeço a você, doutor Leonardo, pela disponibilidade, por elucidar questões tão relevantes, tão pertinentes e esclarecedoras para a sociedade. Muito obrigada. Eu que agradeço, Giovana, a ti, a TV Santa Maria. Quero dizer que eu estou sempre disponível para que a gente possa estabelecer um debate sério, um debate correto e que as pessoas compreendam que o papel do advogado nada mais é do que garantir direitos, garantir o Estado democrático de direito. Muito obrigada, doutor Leonardo. Está sempre convidado a voltar. Obrigado. E na sequência, você confere a entrevista com o médico Dr. Glauco da Costa Alvarez, cirurgião bariátrico e do aparelho digestivo. Falaremos sobre cirurgia bariátrica. Volto após o intervalo. Você está assistindo Giornale Giovanna Felice. Apoio Acessórios e Looks M Pilau, Patronato Shopping, Società Magazine, Estofaria Todos Santo Antônio. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite Cibrama, tradição em estar na moda.
Na editoria Saúde e Bem-Estar, temos hoje a relevante presença do médico Dr. Glauco da Costa Alvarez, especialista em cirurgia bariátrica pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e Associação Médica Brasileira, com doutorado em cirurgia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. É professor associado do Departamento de Cirurgia da UFSM e fellow do Colégio Americano de Cirurgiões. Um prazer e uma honra enorme tê-lo conosco nesta segunda edição do Giornale, Dr. Glauco. Prazer é todo meu, é um prazer falar contigo e para os teus telespectadores, Giovana. Obrigada. Esperamos oferecer a esse bloco a seriedade que a saúde requer e exige. Doutor, o que é a cirurgia bariátrica? Quando que se indica e que tipos de cirurgia tem? Bom, a cirurgia bariátrica é um procedimento cirúrgico para tratar peso. Então, o barius, ele vem do grego e significa peso. Então, por isso, esse nome é um nome aceito mundialmente, em todos os locais do mundo é usado o termo bariátrico. Então, essa cirurgia é feita para tratar a doença, uma das doenças mais graves, tanto do século passado e que hoje é a cirurgia mais grave ou mais endêmica do século XXI, que é a obesidade em seus graus mais graves. Então, se indica e começou a ser indicada lá no século XX com um cirurgião o pai da cirurgia bariátrica moderna, chamado Mason, que é o patrono da Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que pelos anos 60 ele modificou a cirurgia que vinha sendo realizada para tratar obesos, e a partir daí a cirurgia começou a ter um impulso, a ter sucesso, e mais recentemente nos anos 90, com um outro cirurgião chamado Alan Whitgrove, que é um cirurgião da Califórnia, essas cirurgias então foram feitas por vídeo. E a videolaparoscopia então deu um impulso muito grande na cirurgia bariátrica, porque eram pacientes com muito risco. E a cirurgia videolaparoscópica, como é um procedimento pouco invasivo, ela trouxe um grande benefício para esses pacientes facilitou. Muito obesos e facilitou o pós-operatório. Então, os riscos hoje são muito pequenos, né? E com mortalidades menores que 1%. Então, se conseguiu chegar nesse século agora 21 a riscos muito pequenos, e isso estimulou. Bom, e no próprio Ministério da Saúde americano foi normatizado então quais são as indicações para a cirurgia. E elas são baseadas ainda no índice de massa corpóreo. O índice de massa corpóreo é um cálculo que se faz entre o peso sobre a altura ao quadrado. Então, começou a se indicar acima do índice de 35. Entre 35 e 39 com comorbidades, que são doenças associadas, e a partir de 40 desse índice, pacientes então com indicação pelo peso, independente de terem doenças associadas ou não. Então, classicamente, acima de 35 a 39 com comorbidades e acima de 40 do índice, independente de ter doença associada ou não. Então, essa é a indicação clássica. E que tipos de cirurgia então se tem? Então, a cirurgia que é a mais, vamos dizer assim,
popularizada no mundo inteiro, é o bypass gástrico, em que se reduz e que o leigo chama de redução de estômago, em que se reduz o tamanho do estômago para cerca de 20 a 30 ml e se desvia uma alça de intestino delgado, se emenda, se anastomosa, então fazendo um desvio. Então, essa é a cirurgia que foi considerada durante muito tempo o padrão ouro da cirurgia bariátrica. Existem também as cirurgias desabsortivas, que são as cirurgias que deixam pouco segmento de intestino na absorção. Então, se mexe também reduzindo o tamanho do estômago, mas nem tanto, e se deixa cerca de 1 metro, 1,5 metros de intestino absorvendo, bem no final do intestino delgado, que são as cirurgias desabsortivas indicadas para pacientes chamados superobesos, são aqueles pacientes muito grandes, né? E mais recentemente, derivado de uma dessas cirurgias desabsortivas, a chamada gastrectomia vertical, ou que tem na literatura e na internet se vê muito o sleeve, que na verdade o sleeve é um termo americano ou inglês que se chama manga. Então seria uma gastrectomia em manga. Então popularizou para os pacientes o sleeve, que se retira então uma parte do estômago no sentido vertical e no português se chama gastrectomia vertical. Então só se mexe no estômago, não se mexe no intestino. Então, quais são as diferenças? A absorção, então, o bypass tem restrição e desabsorção, as desabsortivas têm restrição menor ou maior e desabsorção maior, e a gastrectomia vertical ou sleeve uma desabsorção menor, então ela restringe mais a dieta do paciente. Claro que é um assunto bastante complexo, não é, doutor? E a população certamente desconhece todo esse histórico da cirurgia bariátrica. Então, é importante esses seus esclarecimentos, porque se o público que nos assiste e que que pode oferecer riscos, né, que busque ajuda especializada nesse assunto, não é mesmo? Hoje ela é uma doença prevalente. Nós somos o segundo país em cirurgiões, em cirurgias bariátricas e em pacientes, né? O Brasil só perde para os Estados Unidos, está em segundo lugar em termos de incidência de todos esses fenômenos. Isso tem a ver com os hábitos alimentares, né? Hábitos alimentares em primeiro lugar. E o nosso estado é o estado mais obeso também, por ter um hábito alimentar hipercalórico, também é o estado mais, vamos dizer assim, que detém a maior incidência de obesidade. São as maiores vítimas da obesidade. Doutor, em tempos de pandemia, o que se observou, principalmente vindo dos Estados Unidos e depois se confirmou no Brasil, que a principal doença associada a óbitos durante a Covid-19 foi a obesidade em paciente com menos de 60 anos. Procede essa informação, doutor? Procede, inclusive aqui no Brasil, né? Os colegas que tratam pacientes com Covid grave, eles referem que nas UTIs o que é mais prevalente são pacientes obesos, que são os pacientes mais jovens, e os pacientes idosos. Então isso procede. E o porquê disso, então? Pelo motivo, pela obesidade ser uma doença grave, e por ela ter essas doenças associadas.
já foram apregoadas, né, como de risco para a Covid, claro. como a São somatórias. São somatórias, né? Como a Covid, como a hipertensão, como o diabetes, como as dislipidemias, que são as doenças que têm gordura aumentada no sangue. Os pacientes obesos têm restrições respiratórias importantes pela obesidade e também tem doenças cardiológicas graves, tipo insuficiência cardíaca, associadas junto com a doença. Sérias dificuldades, né, que ocorrem, né? São doenças de difícil manejo já por si só. Aí imagina associada com uma doença grave como a Covid-19. Exatamente. Então, doutor, a cirurgia bariátrica ela se tornou um fator impeditivo destes óbitos, né, durante a Covid e continua. Isso está comprovado cientificamente? Isso. Então, o que começou a se observar? Então, já de início, o que ocorriam com os pacientes que se submetiam à cirurgia bariátrica? Ela é uma cirurgia que, além de tratar a obesidade, ela trata essas doenças associadas. Então, sim, a hipertensão, no primeiro dia de pós-operatório, os pacientes hipertensos já têm a pressão normalizada. Então, ele deixa de ser hipertenso. No quinto dia, a maioria, logicamente, mais de 80%, tem a glicose normalizada, né, em pacientes diabéticos. Então, ele deixa de ser um diabético. Então, ele já elimina essas doenças de risco para o Covid. E, com 2 a 3 meses, ele já tem o peso reduzido. Então, ele deixa de ser um obeso grave. Ele vem para graus de obesidade menores ou sobrepeso. Então, ele é favorecido com isso. E, então, durante esse período foram feitos alguns trabalhos científicos que já são publicados na literatura. Então, vou citar aqui um trabalho francês que foi feito com a Universidade de Nice de Paris, com um número grande de pacientes obesos, em que eles acharam um risco de morte em pacientes obesos 4 vezes maior do que os pacientes bariátricos. E uma internação em UTI 2 vezes maiores de pacientes obesos em relação a pacientes bariátricos. Um outro estudo feito na Cleveland Clinic, tanto de Ohio como da Flórida, mostrou já um resultado mais radical, que os pacientes bariátricos não tiveram óbitos por Covid nem foram para UTI, enquanto os pacientes obesos tiveram uma mortalidade de 2,4. Sim, tudo comprovado. Isso então justificando isso. E mais recentemente o que aconteceu? É um trabalho, inclusive, que foi feito aqui com a nossa universidade, a URGS, com a Universidade da Virgínia, que é a identificação de um receptor que se chama enzima conversora de angiotensina. É um receptor do Covid no tecido adiposo, na gordura dos pacientes. Olha que interessante. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma biópsia, retiraram um pedacinho de gordura dos pacientes obesos e dos pacientes bariátricos, depois da cirurgia. Sim. E o que eles encontraram? Que foi uma maior prevalência desse receptor do Covid
nos pacientes obesos e uma menor prevalência desses receptores nos pacientes bariátricos. E esse receptor, então, ele é um receptor de gravidade para os pacientes que têm COVID. E a ciência, ela nos subsidia, né? Ela não nos deixa na mão. A ciência, ela comprova e aí a medicina, ela atua de acordo com essas comprovações, com toda certeza, né? Com toda seriedade. E nos deu tempo, apesar do tempo ser exíguo entre o início da pandemia, que foi em torno do início do ano passado, aqui para nós no Ocidente, agora que nós estamos completando um ano, mas os trabalhos foram realizados rapidamente pela urgência, né, da necessidade. Foi muito intenso, né? Foram muito intensos, então se comprovou em vários lugares do mundo que esse fenômeno realmente existe. Doutor, Santa Maria é considerada um centro de referência em cirurgia bariátrica do Brasil. A que se deve esse fato? Bom, a cirurgia bariátrica, então, ela tomou esse impulso grande nos anos 90 e a gente, em 99, começou a mexer com isso aqui em Santa Maria. E eu fiz o meu doutorado nessa época, nos anos 2000, 99, comecei, e eu fiz um doutorado sanduíche com a Mount Sinai School of Medicine de Nova York, em cirurgia bariátrica. Sim. E aí a gente começou a operar em janeiro de 2000. E com o apoio, então, do Hospital de Caridade, nós começamos no Hospital de Caridade, com o apoio da Universidade Federal de Santa Maria, que proporcionou a minha formação do doutorado, e a gente, junto com o Hospital de Caridade e a Universidade, a gente desenvolveu várias linhas de pesquisa durante esses anos. E a coisa foi evoluindo durante todo esse período e mais recentemente a gente também colocou dentro dessas linhas de pesquisa a Universidade Franciscana, que tem uma linha de pesquisa de mestrado na parte de nutrição, e a Unifra e os professores e os alunos do mestrado entraram. Tivemos muitas teses nessa área. E publicamos e a gente deu aula em vários lugares do mundo, do Japão, Austrália, Estados Unidos, Europa. Então a gente viajou o mundo inteiro, então isso tornou muito conhecido o serviço aqui de Santa Maria e os trabalhos científicos das duas universidades. Então hoje a gente tem vários trabalhos na literatura internacional das duas universidades. Muito importante, as instituições envolvidas, né, angariadas para esse fim tão importante, né? E junto a isso nós tivemos também um importante apoio do Hospital de Caridade. O Hospital de Caridade, que é o nosso orgulho quando tange a saúde da população. Que é o nosso hospital de referência privado aqui da região. Então o Hospital de Caridade, ele criou durante esse período uma unidade especializada de cirurgia bariátrica, que hoje a gente tem muito orgulho de ter. Com certeza. E que foi certificado, né, o nosso serviço junto ao Surgical Review Corporation, que é uma entidade americana que certifica os serviços de cirurgia bariátrica no mundo afora. Então nós já tivemos 2 certificações aqui em Santa Maria. Então vêm os preceptores dos Estados Unidos, eles avaliam, o Hospital de Caridade foi o hospital referência, a nossa clínica, a clínica de referência, e então nós fomos certificados. Então todas essas coisas envolvidas tornaram o serviço conhecido. Muito bem, parabéns, né, ao nosso Hospital de Caridade por toda
esse envolvimento com a saúde, todo esse compromisso, essa responsabilidade de ir além, né, quando o assunto é a saúde da população, não se deixa a desejar. Nós estamos num polo de saúde aqui, em franco polo de saúde, não é? Mas, doutor, nós temos que ir adiante, as suas informações são precisas, e eu gostaria de fazer mais uma pergunta, referente ainda às cirurgias, o que é a cirurgia metabólica, se o senhor puder nos responder com brevidade, para depois nós irmos ao encerramento. Então, tá. Cirurgia metabólica está na moda, é uma coisa atual. Então, o que se notou? Com a cirurgia bariátrica, aquilo que eu falei no início, se notou que os pacientes melhoravam a pressão, então, tratavam a pressão, ela normalizava, o diabetes normalizava, colesterol, triglicerídeos, o fígado que era gordo, se chama de esteatose, ele emagrecia, e todos esses parâmetros metabólicos melhoravam, tratavam, o paciente parava de tomar os remédios para essas coisas. Então isso foi avaliado desde a década de 80, sim, e aí então passou a se estimular que cada vez mais pacientes operassem para tratar não só a obesidade, mas tratar as doenças metabólicas. Então, a cirurgia, ela baixou há 2 anos atrás, o Conselho Federal de Medicina, ele tornou o IMC de 30 a 34 permissivo para que se possa fazer a cirurgia, então, metabólica, que é um pouquinho diferente da bariátrica em extensão de alças de tamanhos. E essa cirurgia, então, passou a ser permitida se operar pacientes obesos grau 1, de 30 a 34, quando eles são diabéticos. Então, essa é a cirurgia metabólica para tratar todas as alterações da síndrome metabólica. Perfeito, doutor. Doutor Glauco, com uma trajetória de 20 anos de experiência e considerado uma notoriedade no seu segmento, você transformou a vida de inúmeras pessoas, proporcionando a elas qualidade de vida e felicidade. Após todos esses feitos, doutor, como você transcreve a sua satisfação pessoal? Olha, foi a minha realização, porque eu faço cirurgia geral desde o início da minha carreira, nos anos 80, e a cirurgia geral ela tem alguns percalços, porque a gente trata muita oncologia. E o paciente oncológico, ele tem um sucesso, às vezes a gente faz brilhantes cirurgias e a doença evolui e a gente perde os pacientes. E a cirurgia bariátrica não. A cirurgia bariátrica, o paciente tem uma série de problemas e a gente faz a cirurgia e esses pacientes têm uma melhora não só na parte da doença, como da qualidade de vida desses pacientes. Torna os pacientes, além de sem as doenças, mais felizes, né? Os pacientes ficam com uma autoestima extremamente elevada. Então, isso nos deixou e nos deixa muito satisfeitos, porque a profissão de médico é para tratar as doenças e para melhorar a vida das pessoas, né? Isso então, é grandioso demais. É muito satisfatório, né? A gente conseguir melhorar então o todo do paciente. Eu já fico o convite para o senhor retornar em outra edição, para nós continuarmos esses assuntos tão interessantes, né? Tão elucidativos, tão importantes para a comunidade. Doutor Glauco, eu gostaria de agradecer a sua participação, fico muito grata com a sua participação, ela engrandece o nosso Giornale, o nosso programa. Eu gostaria de parabenizá-lo pela brilhante trajetória, transformando a vida de muitas pessoas positivamente, fazendo com que elas tenham muito mais saúde e muito mais bem-estar. Realmente foi um grande prazer recebê-lo no programa. Eu é que agradeço pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, doutor. E no próximo bloco, Cultura Musical, com Daiane Diniz e Rodrigo Cunha. Não saia daí.
coleção Inverno 2021 da Cibrama Policlínica Wilson Aita são peças exclusivas, confortáveis, sofisticadas, com texturas e estampas que acompanham os últimos lançamentos da estação. Cibrama, moda sempre presente. O Hospital de Caridade é um hospital centenário. E neste momento difícil do Covid, da pandemia, resolveram criar o Hospital Alcides Brum, única e exclusivamente para atender essas pessoas. A preocupação do hospital foi de tentar manter o atendimento normal aos seus usuários e destinar então uma área exclusiva para os pacientes suspeitos ou confirmados do Covid-19. O hospital nunca deixou de pensar na comunidade. Se houver aumento de demanda, poderá ampliar toda essa capacidade para deixar também toda a cidade e arredores aqui tranquilos, com a certeza de que os pacientes serão atendidos e muito bem atendidos aqui no Caridade. Medo de falhar? Rafael Ferreira, especialista em comunicação autêntica, treinamentos corporativos, mentorias individuais. Acesse orafaelferreira.com. Bloco Cultura, um convite, Tecnosom, instalação de som e alarmes. Ela é detentora de uma voz encantadora e ele é produtor da banda que ambos fundaram há 10 anos, a banda Roxanne. Banda acostumada a participar de eventos em clubes sociais da cidade, festas corporativas, bailes e badalados bares de Santa Maria. É com imensa satisfação que recebo Daiane Diniz e Rodrigo Cunha. Obrigado pelo convite. Tudo ótimo. Como estão? Muito o convite. Tudo bem. Nós que agradecemos por poder ter o talento e profissionalismo de vocês aqui na segunda edição do Jornal. É um prazer pra gente estar aqui. Obrigada. Eu tenho uma curiosidade. Vocês estabelecem limites entre o pessoal e o profissional? Como vocês conduzem a trajetória profissional coadunada a pessoal? Neste momento de pandemia. Em todos os momentos também. Em todos os momentos. Acho que a gente tem sorte porque a gente aprecia estar junto, né? Então, é uma oportunidade de ficar 100% do tempo a gente está junto, né? 100% seja em trabalhando, casa. seja em casa, aproveitando os momentos de lazer, né? Mas quando a gente está no trabalho, nós somos colegas, né? Sim. Aí aí a relação a parte. Sim. É uma relação de colega daí, né? A gente procura não misturar para a coisa ficar o mais profissional possível, né? Sim, até porque eu acho que como a gente encara o trabalho, trata o trabalho, é a maneira como os outros também vão ver, né? Os contratantes, as pessoas que estão lá vendo a gente trabalhar, é como eles vão ver. Eles encaram de uma forma profissional, então, né? Claro. Vou dar muito valor para esse trabalho, porque é um trabalho feito com toda a dedicação. E eu fico pensando que dois artistas, né, no mesmo ambiente, né, é muita fama reunida e às vezes é difícil administrar essa fama, né? Muito bom. Tranquilo. Estamos vivendo, sem dúvidas, né, um momento de superações. O que este momento exigiu de vocês, uma vez que não temos há aproximadamente um ano eventos presenciais? Daí. É muito difícil, né, pessoal? Eu vejo colegas, né, todo o nosso setor assim, está sofrendo demais com as restrições que a gente entende que
são necessárias, mas, né, precisamos, infelizmente eu tenho que bater na tecla da reinvenção, né? A gente tem que se reinventar, achar maneiras, meios de conseguir continuar ativo, né? Então, uma das alternativas que a gente encontrou, eu comecei a correr atrás dos editais. Vieram muitos editais, né, para nossa classe artística, e eu comecei a estudar a esse respeito, entender melhor como as coisas funcionavam. Até no começo eu tive algumas dificuldades, porque é realmente é novo, né? Eu não estava acostumada com isso, estava acostumada a subir no palco, pegar o microfone e cantar. Esse era o domínio que eu tinha maior, né? E agora, nesse caso, eu tive que me dedicar nesse assunto, aprender, e agora, graças a Deus, né, eu já domino um pouquinho, gente, é um pouquinhozinho só, mas tudo que eu aprendi, eu coloco todos os dias. O pessoal que me segue nas minhas redes sociais pode ver lá que tudo que eu sei está disponível, vocês podem me seguir. Eu fico sabendo de todos os editais que ficam, assim que são lançados. Eu me inscrevi para receber essas informações, e o que vier para mim também está aberto para o público, para os meus colegas. Posso orientar vocês para escrever também nos editais e aproveitar todas essas oportunidades. Olha aí, ó, quem está nos assistindo e que tem esse interesse, né, pode procurar. Isso, pode pedir ajuda para mim, que eu sei pouco, mas o que eu sei é de todos. Que bom, muito interessante. Sempre há uma saída, né? Sempre há. E esta foi uma das saídas que vocês encontraram. Verdade. Rodrigo, e para você, como foi o desafio de enfrentar a pandemia dentro da sua profissão de músico, cujas circunstâncias trouxeram alterações na economia e, teoricamente, afetou a renda dos profissionais do segmento? Para mim, eu já trabalhava com estúdio eu trabalho há alguns anos, e esse ano que passou agora, eu comecei a divulgar mais, né? Divulguei o meu trabalho que eu vinha fazendo, e acabou que deu certo. Que bom! Acabou que deu certo, e a gente conseguiu bastante trabalho assim para fazer, com jingles, produções, discos, enfim. E no momento que teria que dar certo, né? No momento que teria que dar certo. Que necessariamente teria que dar certo. Exato. Verdade. Que bom. E com esse estúdio ativo, né, que eu compreendi que vocês produziram, vocês vão aproveitar e produzir conteúdo autoral, Daiane Diniz? Sim. Juntando então os dois assuntos que nós trouxemos, os editais e o estúdio, que ganhou uma relevância aí durante a pandemia, nós inscrevemos uma proposta e fomos contemplados, graças a Deus. E dessa proposta vem então o álbum da banda Roxane, que vamos produzir no estúdio do Rodrigo. Excelente notícia. Isso, e com a ajuda de alguns colegas, né? O Matheus Inchu, que tem um estúdio que vai nos auxiliar na captação das baterias. Então a gente está nesse processo agora, né, de pegar as músicas que elas já estavam compostas, né, e montar os arranjos e fazer as gravações. Está muito divertido. Que bom. Então vamos ficar aguardando aí todas essas novidades. Sim, teremos um álbum ainda nesse ano. Em breve já vai sair uma. Dessa dupla de artistas aí. Perfeito. Ficamos muito felizes com isso. Sim. Santa Maria ganha com isso, a região ganha com o talento de vocês. Obrigada. Obrigada, então, Daiane e Rodrigo, pela gentil e agradável participação aqui no Jornal, né? Nos dando esse exemplo de superação em tempos de pandemia. Sim. Eu convido vocês agora para encerrar essa entrevista e o nosso programa, né, com uma das músicas mais pedidas da banda Roxane, It's a Hurricane, pode ser? Isso, pode ser, sim. Que bom. Então vamos encerrar então o Jornal com um ponto alto, que é a música, que nos traz alegria, que nos traz boas energias e um ótimo astral. E é isso que nós desejamos para todos vocês que estão nos assistindo. Agradecemos a sua audiência, agradecemos especialmente aos patrocinadores e apoiadores do programa, e até a próxima edição. Fique agora com a voz e violão de Daiane Diniz e Rodrigo Cunha. It's a
Você assistiu Giornale, Giovanna Felice, oferecimento Hospital de Caridade, Dr. Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos e Mazotti, Objeto de Estima.